Por que algumas pessoas atraem dinheiro, sem esforço, enquanto você rala dia e noite e mal consegue fechar as contas? Florence Scovel Shinn dedicou 23 anos a essa pergunta, até desenterrar uma verdade tão impactante que hesitou em torná-la pública. Uma revelação que ela rabiscou em um manuscrito secreto em 1922, 3 anos antes de lançar seu primeiro livro, e que permaneceu escondida em um baú trancado até 1987. O que estava escrito ali mudaria para sempre a sua visão sobre a prosperidade. Florence descobriu que a raiz da falta não é a falta de dinheiro em si. A falta é um bloqueio invisível, uma trava que você carrega desde a infância, tão sutil, que você nem percebe que ela existe. E enquanto essa trava estiver no seu caminho, não importa quantas declarações você repita, quantos banhos energéticos você faça, quanto você visualize o futuro dos seus sonhos, o dinheiro pode até dar as caras, mas ele some rapidinho, te deixando exatamente na estaca zero. Mas quando você se liberta dessa trava, algo inacreditável acontece. A prosperidade deixa de ser uma caça e vira algo que simplesmente flui para você, como água cristalina descendo a montanha. Automático, constante, inevitável. E neste exato instante, enquanto você me escuta, você vai finalmente descobrir como identificar essa trava e como se libertar dela de uma vez por todas. Florence chamava essa trava de desconexão com o divino. E ela descobriu algo alarmante. 95% das pessoas carregam essa trava a vida inteira, sem nunca sequer suspeitar. Elas juram que estão correndo atrás da prosperidade, mas na verdade estão fortalecendo a própria trava que as impede de prosperar. Vou te mostrar como isso se manifesta na vida real. Florence acompanhou o caso de Anna, uma professora de 37 anos, que estava presa em um ciclo financeiro devastador. Anna tinha um salário modesto, mas suficiente para viver com o básico. O problema era que bastava ela juntar um dinheirinho, que algo imprevisível acontecia. Uma emergência médica. O carro pifava. Um eletrodoméstico queimava. Era como se o universo conspirasse para mantê-la sempre na mesma corda bamba. Anna procurou Florence desesperada, achando que estava amaldiçoada. Ela já tinha tentado de tudo: declarações diárias, painel dos sonhos, rituais na lua cheia, cristais energizados para atrair dinheiro. Nada funcionava por mais de algumas semanas. O dinheiro chegava e sumia na mesma hora. Florence a ouviu com paciência e então fez uma pergunta que Anna não esperava. O que você sente quando pensa em ter muito dinheiro? Anna respondeu de bate-pronto. Alívio, segurança, paz. Florence balançou a cabeça. Não. O que você realmente sente, lá no fundo do seu coração, quando você se imagina rica? Anna ficou em silêncio por quase 2 minutos. E então, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Medo, ela sussurrou. Eu sinto medo. Foi aí que Florence identificou a trava. Anna carregava uma crença escondida, lá no fundo da alma, de que o dinheiro a afastaria de Deus. Ela cresceu em uma família super religiosa, onde riqueza era sinônimo de pecado, ganância e perdição espiritual. Seu pai vivia repetindo: é mais fácil um jegue voar do que um rico entrar no céu. Essa crença foi plantada na mente de Anna quando ela tinha 5 anos de idade. E pelos 32 anos seguintes, a mente dela trabalhou incansavelmente para protegê-la do perigo de ser rica. Toda vez que o dinheiro aparecia, a mente dela criava uma emergência para fazê-lo sumir, mantendo Anna segura espiritualmente, mantendo-a pobre financeiramente. Florence chamava isso de promessa oculta de escassez.
E ela via esse padrão repetidamente em seus atendimentos. Pessoas que conscientemente desejavam a prosperidade, mas que, no fundo, secretamente, acreditavam que o sucesso as afastaria de Deus, ou as transformaria em pessoas ruins, ou as fariam perder pessoas importantes. E aqui está o segredo que a maioria dos gurus da prosperidade escondem de você. Você nunca vai manifestar abundância de verdade, até se libertar dessa trava, porque a manifestação não é sobre atrair algo de fora. Manifestação é sobre deixar o que já existe fluir livremente através de você. Florence ensinava que a abundância não é criada. A abundância é revelada. O universo é infinitamente abundante por natureza. Tem mais do que o suficiente para todo mundo. O problema nunca foi a falta de recursos. O problema sempre foram as travas que impedem o fluxo natural. E quando Ana finalmente reconheceu e se libertou dessa trava, a vida financeira dela se transformou em uma velocidade que ela descreveu como quase assustadora. Florence a guiou por um processo específico que ela desenvolveu para reprogramar a mente. Não era uma simples repetição de palavras. Era algo muito mais profundo. Era o que Florence chamava de decreto de libertação e substituição. O processo tinha 3 passos, precisos. Primeiro, Ana tinha que reconhecer a trava e nomeá-la em voz alta. Florence a fez sentar em silêncio, colocar a mão no coração e declarar: eu reconheço que carreguei uma crença falsa de que o dinheiro me afasta de Deus. Essa crença não é a minha verdade. Essa crença foi plantada em mim pelo medo e pela ignorância. Eu a reconheço agora para me libertar dela para sempre. Segundo, Ana tinha que cortar a ligação com a crença antiga. Florence usava uma técnica que ela chamava de corte do cordão ancestral. Ana teve que visualizar a crença como um cordão preto saindo do seu coração e se conectando com as gerações passadas da sua família. E então, com uma tesoura de verdade nas mãos, Ana cortou o ar, enquanto declarava: eu corto esse cordão agora. Eu libero essa crença de volta às gerações passadas com amor e perdão. Ela não me serve mais. Ela não me pertence mais. Está feito. Terceiro, e este era o passo que Florence considerava fundamental. Ana tinha que substituir a crença antiga por uma verdade espiritual maior. Porque se você simplesmente arranca uma crença, sem colocar nada no lugar, sua mente vai preencher o vazio com outra crença limitante. Florence ensinou Ana a declarar em voz alta, olhando para o seu reflexo no espelho: eu sou um canal através do qual a abundância infinita de Deus flui livremente. O dinheiro é a manifestação da energia divina. Quanto mais dinheiro flui através de mim, mais eu posso servir ao propósito divino. A prosperidade me aproxima de Deus e não me afasta. Eu sou merecedora de toda a abundância, porque sou filha da fonte infinita. A Emília praticou esse decreto com fervor, todas as manhãs e noites, durante 21 dias seguidos. Florence Scovel Shinn sempre frisava os 21 dias, porque acreditava, baseada em suas observações de milhares de casos, que 21 dias era o tempo mínimo necessário para reprogramar um padrão subconsciente profundamente enraizado. Nos primeiros 7 dias, Emília não notou mudanças grandes. Ela continuou seu decreto com fé, mas com uma pontinha de dúvida. No 8º dia, algo pequeno, mas estranho aconteceu. Emília encontrou R$20 no bolso de uma jaqueta que não usava há meses. Que coincidência, pensou ela. No 10º dia, uma amiga de infância, com quem Emília havia perdido contato há anos, ligou do nada, oferecendo pagar a Emília para dar aulas de reforço de matemática para o filho dela.
R$ 200 por mês. No 15º dia, o carro de Emília começou a falhar. Mas, em vez de drenar suas economias, como sempre acontecia, a oficina descobriu que o problema estava coberto por uma garantia estendida, que Emília nem sabia que tinha. O conserto de R$ 1.200 saiu de graça. No 21º dia, quando Emília completou o ciclo do decreto, ela recebeu um telefonema inesperado. A escola onde ela trabalhava estava criando um novo projeto de leitura e ofereceu a Emília a posição de coordenadora. O aumento salarial? R$ 5.000 por ano. Mas o mais impressionante não foi o dinheiro que chegou, foi o dinheiro que parou de escapar. As emergências misteriosas cessaram. Os eletrodomésticos pararam de quebrar na pior hora possível. O carro funcionava como um relógio. Era como se o universo tivesse mudado. De conspirar contra Emília para conspirar a seu favor, Florence escreveu em suas anotações sobre o caso de Emília. Quando você remove a trava subconsciente que impede a prosperidade, você não precisa mais lutar para atrair dinheiro. O dinheiro simplesmente flui para você, através do caminho mais fácil. A manifestação deixa de ser esforço e se torna natural. Você não corre atrás da sorte. Você se torna o canal, através do qual a sorte flui automaticamente. Agora, você pode estar pensando, mas como eu sei se tenho uma dessas amarras invisíveis? Florence identificou 7 sinais inequívocos que revelam a presença de amarras subconscientes à prosperidade. Se você reconhece 3 ou mais desses sinais na sua vida, você definitivamente carrega uma trava que precisa ser removida. Sinal número 1. O dinheiro chega, mas some rapidinho. Você recebe um valor inesperado e quase imediatamente surge uma despesa inesperada, do mesmo tamanho ou maior. É como se você tivesse um limite financeiro invisível que não consegue ultrapassar. Não importa o quanto tente. Sinal número 2. Você se sente culpado ou desconfortável quando tem dinheiro. Quando você tem mais dinheiro do que o normal, em vez de sentir alegria pura, você sente uma inquietação estranha, quase como se estivesse fazendo algo errado. Sinal número 3. Você sabota oportunidades financeiras sem perceber. Você perde prazos importantes, esquece reuniões cruciais ou de repente fica doente, exatamente quando uma grande oportunidade aparece. Sinal número 4. Você associa espiritualidade com pobreza. Você acredita, mesmo que no fundo, que pessoas verdadeiramente espirituais não deveriam se importar com dinheiro, ou que riqueza material diminui a pureza espiritual. Sinal número 5. Você tem medo do que os outros vão pensar se você prosperar. Você teme que amigos ou familiares te vejam diferente, te julguem ou se afastem de você se você tiver sucesso financeiro. Sinal número 6. Você se sente mais à vontade dando do que recebendo. Você dá facilmente. Mas quando alguém tenta te dar algo, você se sente estranho, desconfortável, quase em dívida. Sinal número 7. Você justifica sua situação financeira com histórias sobre como o sistema é injusto, ou como apenas pessoas sortudas prosperam, ou como sua família sempre foi pobre, e você não pode mudar isso. Se você reconheceu 3 ou mais desses sinais, você carrega uma amarra subconsciente que está ativamente impedindo a prosperidade de fluir livremente na sua vida. E a boa notícia é que Florence desenvolveu um método específico para remover essa trava permanentemente. Mas antes de revelar esse método,
Você precisa entender uma verdade fundamental que Florence descobriu. Prosperidade não é sobre ganhar mais. Prosperidade é sobre se tornar um canal desobstruído, através do qual a riqueza universal pode fluir. Florence contava a história de um homem chamado Ricardo. Um empresário que ganhava muito bem, mas vivia constantemente estressado com dinheiro. Ricardo tinha uma empresa lucrativa, uma casa enorme, carros importados. Aos olhos de qualquer pessoa, ele era rico. Mas Ricardo se sentia pobre. Ele vivia com medo constante de perder tudo. Ele não conseguia dormir direito. Ele não conseguia aproveitar o que tinha. Ele estava financeiramente rico, mas energeticamente na miséria. Florence lhe disse algo que o chocalhou. Você não tem um problema de dinheiro. Você tem um problema de fluxo. Você está tentando segurar toda a água, em vez de permitir que ela flua através de você. Ricardo não entendeu de cara. Como ele poderia estar bloqueando a prosperidade, se ele já tinha dinheiro? Florence explicou. Prosperidade verdadeira não é medida pelo quanto você tem. Prosperidade verdadeira é medida pela liberdade com que a energia flui através de você. Você pode ter R$1 milhão e ainda estar pensando na falta. Se você vive com medo de perder, se você segura com força, em vez de permitir a circulação, e você pode ter R$1.000 e estar pensando na abundância. Se você confia completamente no fluxo universal, se você dá livremente, sabendo que sempre haverá mais. Se você recebe com gratidão, sabendo que merece. Florence ensinou a Ricardo o princípio que ela considerava a chave mestra para a prosperidade automática, a lei da circulação. Ela dizia: dinheiro é como sangue no corpo. Ele precisa circular constantemente para manter o organismo vivo e saudável. Sangue parado apodrece. Dinheiro parado estagna. Ricardo estava prendendo sua energia financeira por medo. Ele não doava. Ele não investia. Ele não gastava em coisas que traziam alegria. Ele acumulava compulsivamente, tentando criar segurança através do controle. E, curiosamente, quanto mais ele controlava e segurava, mais ele se sentia inseguro e ameaçado. Florence lhe deu um desafio radical. Durante 30 dias, praticar a circulação intencional todos os dias. Dar algo todos os dias. Não importa o tamanho. Poderia ser R$1 para um pedinte. Poderia ser pagar o café de alguém na fila. Poderia ser deixar uma gorjeta generosa. Poderia ser doar para uma causa que tocava seu coração. O importante não era o valor. O importante era o ato diário de soltar e confiar no fluxo. Ricardo hesitou no começo. Sua mente, na hora, já começou a calcular. Se eu doar alguma coisa todo dia durante um mês, vou perder uma grana boa. Florence abriu um sorriso e respondeu: a gente só perde aquilo que segura com medo. O que a gente compartilha com fé nunca se perde. O que você oferece com alegria volta para você multiplicado. Roberto aceitou o desafio, mais por desespero do que por acreditar de verdade. No primeiro dia, deu R$25 para um artista de rua. Se sentiu um bobo fazendo isso. No dia seguinte, pagou o almoço de um colega de trabalho. Ainda se sentia super desconfortável. No terceiro dia, mandou R$500 para um abrigo de animais. A cabeça dele gritava que ele estava jogando dinheiro fora. Mas, no sétimo dia, uma coisa começou a mudar. Não por fora, mas dentro dele. Roberto percebeu que estava conseguindo dormir melhor. Aquela ansiedade que ele sentia o tempo todo por causa de dinheiro estava diminuindo. Ele não sabia bem o porquê, mas se sentia mais leve. 15 dias depois,
Roberto recebeu uma ligação que não esperava nunca. Um cliente antigo, com quem ele não falava há uns 3 anos, estava começando um projeto novo e queria contratar a empresa de Roberto. O contrato valia R$250 mil, 10 vezes mais do que Roberto tinha doado até aquele momento. No 30º dia, quando Roberto completou o desafio, não só tinha recebido 2 contratos inesperados, que somavam R$400 mil, mas também tinha vivido uma experiência que ele nunca tinha tido antes, mesmo com toda a grana que ele já tinha. Uma paz de espírito de verdade em relação ao dinheiro. Ele não tinha mais medo de perder. Não sentia mais aquela necessidade de controlar tudo. Ele confiava no fluxo. Florence escreveu sobre Roberto. Ele aprendeu a diferença entre ter dinheiro e ser próspero. Ter dinheiro é uma situação externa, que não dura para sempre. Ser próspero é um estado interno, que é para sempre. Dá para ter muito dinheiro e não ser próspero de verdade. E dá para ter pouco e ser completamente próspero. Prosperidade é ter intuição, não é ter quantidade. Essas 2 histórias, a de Ana e a de Roberto, mostram os 2 lados da mesma moeda. Ana precisava tirar a barreira que impedia o dinheiro de chegar. Roberto precisava tirar a barreira que impedia o dinheiro de circular. Mas os 2 estavam presos na mesma armadilha. Estavam tentando controlar a prosperidade, em vez de deixar a prosperidade fluir através deles de forma natural. E aqui está a revelação que Florence deixou escapar e que muda tudo. No manuscrito de 1922, que ficou guardado a 7 chaves por 65 anos. Florence escreveu uma frase que ela sublinhou 3 vezes. A prosperidade não é um lugar para onde se chega. A prosperidade é um canal que a gente tem que desobstruir. Você não atrai a prosperidade. Você já é a prosperidade. Você é um canal por onde a riqueza infinita do universo pode fluir. O problema nunca foi a falta de prosperidade. O problema sempre foi que suas travas, lá no fundo da sua mente, estão impedindo o canal de funcionar. Imagine um rio gigante, descendo a montanha. Esse rio tem força pra caramba. Consegue mover pedras, alimentar florestas inteiras, dar vida para milhares de pessoas. Mas, se você constrói uma barragem no meio do rio, a água para de correr. Não é que o rio perdeu a força, é que tem uma barreira impedindo o caminho natural. Você é esse rio. A prosperidade do universo é a água, e suas travas, que estão lá no fundo da sua mente, são as barragens que você construiu, sem nem perceber. Durante todos esses anos, cada crença limitante sobre dinheiro é mais um tijolo nessa barragem. Cada medo de perder dinheiro é mais cimento, endurecendo a construção. Cada história que você conta sobre por que você não consegue prosperar é mais uma camada, fortalecendo a barreira. E a grande virada não é criar um rio novo, é derrubar a barragem e deixar o rio, que sempre existiu, voltar a correr livremente. Florence criou um método específico que ela chamava de o protocolo da prosperidade automática. Ela só ensinava isso para os alunos mais dedicados, aqueles que ela sabia que iam botar a mão na massa de verdade. E todo mundo que seguiu esse protocolo direitinho teve mudanças financeiras incríveis em menos de 3 meses. O protocolo tem 4 passos, que precisam ser feitos todos os dias, durante pelo menos um mês. Primeiro passo: descobrir as travas todos os dias, toda manhã, antes de fazer qualquer outra coisa. Você senta em silêncio por 5 minutos e pergunta para sua mente: qual é a trava em relação ao dinheiro que eu tô carregando hoje? Aí você só escuta,
Não precisa forçar a resposta. Não precisa ficar pensando demais. Só deixe que os pensamentos, as emoções ou as lembranças apareçam naturalmente. E tudo o que vier à mente, você anota num caderno, sem julgar. Florence sempre dizia que esse processo não era para ser racional, era para usar a intuição. Você não está tentando descobrir as travas, usando a lógica. Você está deixando que a sua sabedoria interior mostre isso para você. Uma aluna, chamada Mariana, fez esse exercício de descobrir as travas todos os dias, por apenas uma semana, e ficou chocada com o que descobriu. No primeiro dia, veio à mente uma lembrança de quando ela tinha uns 8 anos, e o pai dela perdeu o emprego. Ela lembrou da voz desesperada dele, do medo no rosto da mãe, das brigas à noite sobre como pagar as contas. E ela percebeu que, desde aquele dia, a mente dela ligava dinheiro com estresse, medo e briga. No terceiro dia veio outro insight. Mariana percebeu que se sentia mal por ter sucesso, porque a melhor amiga dela tinha dificuldades financeiras. Lá no fundo, Mariana achava que, se ela ficasse rica, a amiga ia se sentir pior e ela podia perder a amizade. Então, ela sabotava o próprio sucesso para não perder a amiga. No 7º dia, Mariana teve a percepção mais forte de todas. Ela percebeu que achava que, se ela tivesse muito dinheiro, as pessoas só iam gostar dela pelo que ela podia dar, e não por quem ela era de verdade. Então, sem nem perceber, ela só ganhava o suficiente para sobreviver, para se proteger de amizades falsas. 3 travas importantes descobertas em apenas uma semana. E, depois de descobrir as travas, Mariana podia começar a se livrar delas. Segundo passo: a oração da libertação imediata. Assim que você descobre uma trava, você se livra dela na hora, através de uma oração específica que a Florence criou. A oração tem 3 partes, que precisam ser faladas em voz alta, com a mão no coração, olhando para sua imagem no espelho. Primeira parte: eu reconheço que acreditei em. Diga qual é a trava específica. Essa crença foi criada por. Diga a origem, medo, trauma, coisas que a família ensinou. Essa crença não me serve mais. Segunda parte: eu corto, com toda a minha energia, toda ligação com essa crença. Agora, eu me livro dela com amor e perdão. Ela não tem mais poder sobre mim. Ela não tem mais espaço na minha mente. Está feito. Terceira parte: eu troco essa crença antiga pela verdade espiritual de que. Diga uma nova verdade que te ajude. Eu sou um canal desimpedido, através do qual a prosperidade flui livremente. Eu mereço toda a fartura, porque sou a manifestação da energia divina. Florence Scovel Shinn insistia que esse decreto não era uma simples frase motivacional. Era uma ordem direta para nossa mente subconsciente, usando uma linguagem que ela entende. Reconhecimento, liberação, substituição. E quando feito com convicção genuína, o decreto reprograma os padrões subconscientes instantaneamente. Beatriz praticou esse decreto para cada uma das 3 travas que ela identificou. E relatou que, na primeira vez que fez o decreto para a trava sobre perder as amizades, sentiu um alívio físico no peito, como se uma pressão que carregava há anos, de repente, se dissolvesse. Componente número 3. Prática diária da circulação. Este é o princípio que Florence ensinou para Roberto, mas com uma camada adicional de intenção consciente. Todos os dias, sem exceção. Você doa algo. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser um presente, pode ser um serviço.
O valor não importa. O importante é o ato consciente de circular a energia. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das pessoas perde. Você não doa para receber. Você doa para provar para sua mente subconsciente que você confia no fluxo universal. Cada ato de doação é uma declaração para o universo. Eu tenho o suficiente. Eu sou próspero. Eu confio que sempre haverá mais. Florence Scovel Shinn dizia: quando você doa com alegria e sem esperar nada em troca, você está treinando sua consciência para operar a partir da prosperidade, em vez da falta. E o universo sempre reflete sua consciência de volta para você, amplificada. Beatriz começou pequeno. R$5 para um morador de rua. R$10 para uma instituição de caridade. Pagar o cafezinho da pessoa lá atrás dela na fila. E algo extraordinário começou a acontecer. Quanto mais ela doava, mais rica ela se sentia. Mesmo quando o dinheiro na sua conta ainda era limitado, ela se sentia internamente próspera. E conforme ela se sentia mais próspera, mais oportunidades de receber começaram a aparecer. Componente número 4. Gratidão antecipada. Este era o componente mais poderoso e mais mal compreendido do protocolo de Florence. Não era gratidão pelo que você já tem, embora isso seja importante. Era gratidão pelo que está vindo, antes de chegar fisicamente. Florence ensinava que, quando você agradece por algo antes de se manifestar, você cria uma ponte energética entre sua realidade atual e a realidade desejada. Você sinaliza para o universo que você já recebeu. E o universo, que sempre responde à sua intuição, organiza eventos para refletir essa convicção de volta para você. Todas as noites, antes de dormir, Beatriz praticava o que Florence chamava de decreto de gratidão antecipada. Ela colocava a mão no coração e declarava: eu agradeço pela prosperidade que está fluindo para mim agora. Eu agradeço pelas oportunidades financeiras que estão se manifestando. Eu agradeço pela fartura que está chegando através de canais esperados e inesperados. Eu já recebi. Está consumado. Beatriz fazia isso todas as noites, mesmo quando sua conta bancária mostrava apenas R$100. Mesmo quando não havia nenhum sinal visível de que algo estava mudando. Ela confiava no processo. Ela confiava em Florence Scovel Shinn. E ela confiava no fluxo universal. Durante as primeiras 3 semanas, nada dramático aconteceu. Pequenas coisas. Sim, ela achou R$20 no bolso de um casaco velho. Um cliente pagou uma conta atrasada. Ela ganhou um vale-presente inesperado. Mas nada que mudasse sua situação financeira, fundamentalmente. E então, no 28º dia do protocolo, tudo mudou de uma vez. Beatriz recebeu uma ligação de uma antiga cliente para quem ela havia feito um trabalho de design gráfico 3 anos antes. A cliente estava abrindo uma nova empresa e queria contratar Beatriz como designer exclusiva. Contrato de 6 meses. Valor: R$50 mil. No mesmo dia, algumas horas depois, Beatriz recebeu um e-mail de uma empresa para a qual ela havia enviado uma proposta há 4 meses e nunca havia recebido resposta. Eles estavam prontos para avançar. Valor do projeto: R$20 mil. No dia seguinte, Beatriz recebeu uma notificação que ela havia sido selecionada para receber uma restituição de imposto que ela nem sabia que tinha direito. Valor: R$7.500. Em menos de 48 horas, Beatriz atraiu R$77.500 em oportunidades e dinheiro. Mais do que ela havia ganho nos 6 meses anteriores. Combinados. Florence Scovel Shinn teria chamado isso de
convergência energética. É quando todas as travas são removidas. Toda a circulação está ativa. Toda a gratidão antecipada criou pontes energéticas. E o universo finalmente tem o canal completamente desimpedido para derramar fartura. E quando isso acontece, não chega aos poucos. Chega em ondas poderosas que transformam sua realidade completamente em dias. Beatriz escreveu para Florence Scovel Shinn: "Eu não sinto que atraí esse dinheiro. Eu sinto que finalmente parei de bloquear o dinheiro que sempre esteve tentando chegar até mim. Eu removi as barragens e o rio voltou a fluir com toda a sua força natural. Agora, você descobriu a revelação perdida de Florence Scovel Shinn sobre fartura sem fim. Você conhece os 4 componentes do protocolo da prosperidade automática. Você viu como funcionou para Ana, para Roberto, para Beatriz. Você sabe que prosperidade não é algo a ser conquistado, mas um canal a ser desimpedido. Mas existe uma diferença fundamental entre conhecer e aplicar. Florence Scovel Shinn via milhares de pessoas que conheciam seus ensinamentos, mas não os aplicavam. E essas pessoas permaneciam exatamente onde estavam. Enquanto aqueles que aplicavam, mesmo com dúvida inicial, transformavam suas vidas financeiras em semanas. Você acabou de receber o mapa completo para ativar a fortuna automática na sua vida. A identificação diária de travas. O decreto de liberação imediata. A prática de circulação consciente. A gratidão antecipada. Esse conhecimento foi mantido em um manuscrito trancado por 65 anos. Poucos canais compartilham esses ensinamentos originais de Florence em profundidade, porque requer pesquisa extensa em seus escritos privados. Cada vídeo como este exige horas decifrando manuscritos, conectando ensinamentos dispersos, testando métodos para garantir que funcionam. Os Super Tanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você ativando a lei da circulação que Florence ensinou. É você dizendo: essa sabedoria ancestral merece ser preservada e compartilhada. Quando você clica naquele coração, você não está apenas apoiando este canal. Você está multiplicando a prosperidade de volta para você através do princípio da circulação. Florence ensinava que cada ato de doação cria ondas de retorno amplificadas. Você não é só espectador deste vídeo. Você é guardião dos ensinamentos de Florence. Faça parte dos que espalham essa revelação perdida. A escolha final é toda sua. Você pode simplesmente fechar este vídeo e continuar vivendo com aquelas travas invisíveis que têm impedido a sua prosperidade por anos. Ou você pode decidir agora, começar hoje mesmo, a aplicar o protocolo da abundância automática. Que tal começar amanhã de manhã? Encontre um cantinho tranquilo. Sente-se em silêncio por uns 5 minutos. E se pergunte: qual é o principal bloqueio que eu carrego em relação ao dinheiro? Apenas escute. Anote tudo o que vier à mente. E então, imediatamente, faça o decreto de libertação, em voz alta, com a mão no peito, sem pular nenhuma etapa. Ao longo do dia, procure uma oportunidade para fazer a energia circular. Dói alguma coisa, qualquer coisa, mas faça com alegria genuína, sem esperar nada em troca. E à noite, antes de se entregar ao sono, pratique a gratidão antecipada. Agradeça pela fartura que está fluindo para você. Neste momento, mesmo que ainda não consiga enxergá-la, faça isso todos os dias, por 30 dias seguidos. Florence Scovel Shinn garantia que 30 dias de prática constante são suficientes para remover bloqueios profundos e ativar o fluxo automático da prosperidade. E eu posso te afirmar, baseado nos inúmeros relatos que recebo,
que funciona mesmo. Mas atenção. Isso só vale para quem realmente pratica, não para quem apenas assiste e esquece. A riqueza infinita que Florence desvendou está disponível para você, agora, não em algum futuro distante. Quando você tiver mais dinheiro, mais tempo, ou estiver mais preparado. É agora. O canal já existe dentro de você. Você só precisa desobstruí-lo. Time gratidão antecipada ou time visualização ativa. Comenta aqui embaixo qual funciona melhor para você. E se você já praticou o protocolo de Florence e viu resultados na sua vida, compartilhe nos comentários para inspirar outras pessoas. Histórias reais de abundância fortalecem a fé de quem está começando essa jornada. Seja a ponte que alguém precisa hoje